Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer ter todos vocês aqui. Eu sou o professor Jean Torres, do Componente de Língua Portuguesa, e nós vamos observar o que teremos na nossa aula. Aula 64, com o nosso objeto de conhecimento, estratégias de leitura, apreciação e réplica. E o nosso detalhamento, leitura e interpretação de textos. E é justamente isso que nós faremos na nossa aula de hoje, com um texto bastante especial. Então vamos à nossa aula. E vocês já conhecem certamente alguns gêneros bem interessantes literários, alguns tipos de texto que com certeza vocês já leram, como crônicas, romances, e hoje eu trouxe para vocês um conto que nós vamos ler, um conto bastante interessante que vai falar sobre uma temática muito mais profunda do que ela aparenta. E é importante a gente ter em mente que os autores eles fazem bastante isso, mesmo em literatura infantil, aproximar o seu público de alguma temática, às vezes pesada, que parece que não deve ser apresentado às crianças, mas se apresentadas desde cedo, podem mudar a vida de todos. Então o nosso conto se chama A Pipa e a Flor. Então observem comigo, nós vamos ler, observar os seus elementos e na sequência tentar interpretar um pouquinho de como ele funciona. Observe. Olha lá então, A Pipa e a Flor, do nosso autor, que é o Rubem Alves. E como eu falei para vocês, é muito comum que autores escrevam textos sobre temáticas que são temáticas mais maduras, mas que devem ser apresentados para crianças e adolescentes para que eles consigam criar um senso crítico em relação ao mundo e à sociedade. E A Pipa e a Flor vai justamente com essa pegada. Ele começa com esse mote, com esse era uma vez uma pipa, como se fosse um conto de fadas. Nós já ouvimos muitas histórias que começam com era uma vez, filmes, que utilizam esses contos de uma forma mais moderna. Então ele chama a atenção para esse era uma vez e a gente sabe que vai muitas vezes entrar em um universo do maravilhoso, que é um universo em que objetos, animais podem falar e aquelas coisas são tomadas como verdade, muito característico dos contos de fada. Então era uma vez uma pipa, a gente situa aí num tempo que nós não temos muita noção por conta desse era uma vez, pode ter acontecido em qualquer momento, Então nós temos aí o menino que a fez, no caso, olha aí a referência, a pipa, O primeiro elemento que está destacado desde o nosso título, que é a pipa, acompanhada da flor. Então a gente sabe que vai focar bastante nesses dois personagens, tanto a pipa quanto a flor. O título dá essa importância. Então o menino que a fez estava alegre e imaginou que a pipa também estaria. Aqui há uma espécie de personificação indireta, Nós temos características humanas dadas a um objeto, mas nesse caso por intermédio da imaginação do menino. Quando nós somos crianças, nós brincamos com objetos e nós damos sentimentos a esses objetos, e isso acontece também aqui no nosso conto, uma boa representação de um elemento real. Por isso, fez nela uma carinha risonha, colando tiras de papel de seda vermelho, 2 olhos, um nariz, uma boca. Então desenhou uma carinha feliz. Quem gosta de empinar pipa sabe que muitas vezes a gente desenha na pipa coisas que nós gostamos. Pode ser o seu clube de coração, algum símbolo em referência a um desenho. No caso, como ele imaginou que a pipa era feliz, ele colocou um sorriso. Ô pipa boa, levinha, travessa, subia alto. Mais uma vez aqui, personificando, dando esses elementos humanos à pipa, Como se ela fosse travessa, tal qual uma criança de fato. Gostava de brincar com o perigo, vivia zombando dos fios e dos galhos das árvores. Então, a partir daqui, a pipa já ganha, de fato, essa personificação, esses traços humanos, No início é imaginado pelo menino e, a partir dessa imaginação, ela vai ganhando esses traços. Então, ela gostava de brincar com o perigo, porque ela voava muito alto. Essa ideia do voo, da liberdade, E como ela sempre alcançava, ela zombava dos fios, dos galhos das árvores, porque eles são estáticos, eles ficam mais baixo, ali embaixo,
E ali uma fala direta, como se fosse a fala da própria pipa. Vocês não me pegam, vocês não me pegam. Também muito travessa, né? Muitos traços de criança, aquela coisa da liberdade, de correr, de dizer que não pode ser alcançado. E enquanto ria, sacudia o rabo em desafio, ali a rabiola da pipa, né? Chegou até a rasgar o papel num galho que foi mais rápido. Mas o menino consertou colando um remendo da mesma cor. Então o menino foi lá e consertou a pipa. São elementos que à primeira vista parecem muito básicos, mas eles vão ser importantes para a gente compreender a dinâmica que a pipa vai ganhar com a flor quando a conhecer. Isso é bastante importante para o sentido do nosso texto. Sempre temos que ler já observando esses elementos, pensando no que eles podem ser úteis e de como eles vão contribuir para o todo da nossa narrativa. Então, continuando o nosso texto. Mas aconteceu que num dia ela estava começando a subir. Olha aí o mais, né, contrariando uma informação passada. É como se dissesse que a vida da pipa era muito feliz até aquele momento. Alguma coisa vai acontecer e contrariar não só essa felicidade, mas essa liberdade. Então, mas aconteceu que num dia ela estava começando a subir, correndo de um lado para o outro no vento. Olhou para baixo e viu lá no quintal uma flor. Já é apresentado então nosso segundo personagem, anunciado no título. Temos a pipa e a flor. O menino também é um personagem, mas no título nós temos a pipa e a flor, que são os personagens de maior destaque. A nossa pipa então estava voando, ela consegue alcançar alturas boas, porque ela está voando, mas ela olha para baixo e avista lá no quintal uma flor. E ela já havia visto muitas flores, segundo o nosso texto. Só que desta vez os seus olhos e os olhos da flor se encontraram. E ela sentiu uma coisa estranha. A nossa flor, ali na nossa imagem, está um pouquinho raivosa, né? Um pequeno spoiler do que aconteceu. Mas num primeiro momento, a nossa pipa se encanta, na verdade, pelos olhos da flor. Ela não é uma flor raivosa como está na imagem. Isso vai acontecer posteriormente e a gente vai descobrir como e por quê. Então, só que desta vez, esses olhos e os olhos da flor se encontraram. Ela já havia visto muitas flores, mas agora ela sentiu uma coisa estranha. E é bastante interessante também como o nosso texto vai criar esses momentos de mistério para chamar a atenção do seu público. É bastante comum, como uma estratégia de escrita, você querer manter a atenção do seu leitor, querer fazer com que ele observe aquilo e queira saber o que vai acontecer, deixar essas pontas. Então, continuando. Não era a beleza da flor. Então ele não se apaixonou pela beleza da flor. Já vira outras mais belas. Eram os olhos. É como se fosse um amor à primeira vista, como falam, né? Você pode ter inúmeras pessoas que você encontra quando você é adulto, você se apaixona por uma específica que pode não ser a mais bela, mas que algo te chama a atenção. E assim funciona gostar, né? Quem não entende pensa que todos os olhos são parecidos, só diferentes na cor, mas não é assim. Como eu falei para vocês, né? A paixão é uma coisa que a gente não consegue explicar. Há olhos que agradam, acariciam a gente como se fossem mãos, ou seja, um olhar penetrante que chama a atenção, né? E outros dão medo, ameaçam, acusam quando a gente se percebe encarados por eles. Dá um arrepio ruim pelo corpo. É aquele olhar que você sabe que você se encanta pela pessoa ou você quer distância, porque aquele olhar parece que te passa uma sensação esquisita. E na sequência, eu acho esse texto muito bonito, porque embora ele seja voltado um pouco para a literatura infantil, ele consegue trazer alguns termos, algumas definições que encantam demais, como a que vem a seguir. Tem também os olhos que colam, hipnotizam e enfeitiçam, ou seja, chamam a atenção, eles fazem com que você fique fixo neles. Eles te hipnotizam, você não consegue sair daquele loop. Isso é bastante interessante, né? Continuando, nós temos lá, você não sabe o que é enfeitiçar? E vem uma definição na sequência, né? O feitiço. Enfeitiçar é virar a gente pelo avesso. As coisas boas ficam escondidas, não tem permissão para aparecer.
e as coisas ruins começam a sair. Ah, então é ruim ela ter se pegado, apaixonado pela flor? Algumas pessoas diriam que se apaixonar não é uma sensação muito boa, né? Todos pensam que é, mas ao mesmo tempo faz com que você perceba muito essas coisas ruins, porque elas começam a aparecer. Todo mundo é uma mistura de coisas boas e ruins. Às vezes a gente está sorrindo, às vezes a gente está de cara feia, mas o enfeitiçado fica sendo uma coisa só. Não é, obviamente, uma definição como a do dicionário, mas ela se aproxima com um exemplo prático. Ou seja, estar enfeitiçado, ser uma coisa só, muitas vezes seguir ordens. Nesse caso, estar refém de um sentimento. Afinal de contas, a gente vê que é num contexto em que ela se enfeitiça pelos olhos, né? É uma paixão, é você observar, estar grudado àquilo, não conseguir se livrar. E o texto ele vai deixando essas pistas de que, na verdade, a nossa pipa ela se apaixona pela flor, ela é enfeitiçada pelos olhos da nossa flor. Mas antes ele já fala que é como se as coisas ruins começassem a aparecer. E por que as coisas ruins começam a aparecer? A gente vai continuar nosso texto e tentar descobrir. Pois é, o enfeitiçado não pode mais fazer o que ele quer, fica esquecido de quem ele era. A pipa ficou enfeitiçada, não mais queria ser pipa, só queria ser uma coisa, fazer o que a florzinha quisesse. Falei para vocês, né? Estar refém de um sentimento. A paixão. Você não quer mais ser você mesmo, você quer viver em função de uma outra pessoa. Isso é saudável? Provavelmente não, mas em certa medida, quando nós nos envolvemos com as pessoas, nós também nos doamos. E ela era tão maravilhosa, que felicidade se pudesse ficar de mãos dadas com ela pelo resto dos seus dias. E assim resolveu mudar de dono. Lembrem que ela está ali com o menino, né? O menino que alçou elas aos céus. O menino que cuidava quando ela se machucava, quando rasgava. Só que ela gostou tanto da flor que ela queria mudar de dono. Ela não queria mais pertencer ao menino. E aproveitando-se de um vento forte, deu um puxão repentino na linha. Ela arrebentou e a pipa foi cair devagarzinho ao lado da flor. Mais uma vez, né, esses sentimentos humanos, esses atos humanos, foi a pipa que decidiu. O vento forte, ela se apressou a romper a linha, aproveitando o vento, e caiu ao lado da flor, né? E deu a sua linha para ela segurar. Então a linha da pipa prendeu na flor e ela segurou forte. Então, quando tivesse um vento, seria como se a flor que controlasse a pipa a partir da linha. E tudo isso porque a pipa decidiu que seria a partir daquele momento da flor. Continuando. Agora, sua linha nas mãos da flor, a pipa pensou que voar seria muito mais gostoso. Afinal, ela estava com alguém por quem ela estava apaixonada, que era a nossa flor, né? Lá de cima, conversaria com ela e, ao voltar, lhe contaria histórias para que ela dormisse. Então, agora a nossa pipa e a nossa flor vivem juntas, né? São uma da outra. Ela quer voar, ver o mundo, observar e depois contar para a nossa flor. E ela pediu: florzinha, me solta. E a florzinha soltou. Então, a nossa pipa voando agora é mais presa à flor. A pipa subiu bem alto e seu coração bateu feliz. É aquela coisa dos primeiros momentos da paixão, né? Quando se está lá no alto, é bom saber que há alguém esperando lá embaixo. Falando um pouquinho sobre essa ideia do amor, né? Sobre ter alguém esperando por você, alguém que você ama, alguém para quem você quer voltar depois de um dia cansativo. Percebam que são vários temas adultos. Temas de amadurecimento sobre amor, sobre paixão, mas é transformado nessa pequena alegoria, né, com a flor, com a pipa, com esses elementos bem simples que estão interagindo para falar sobre algo que acontece todos os dias com as pessoas. Mas a flor, aqui de baixo, percebeu que estava ficando triste. Agora nós temos o foco na flor, né? A gente viu os sentimentos da pipa e aqui estão os sentimentos da flor. E o primeiro sentimento dela é que ela estava ficando triste. Mas na sequência ele nega, não é que estivesse ficando triste. A gente confunde esses sentimentos, né? A tristeza com a raiva. Ela estava ficando com
raiva. Que injustiça que a pipa pudesse voar tão alto e ela tivesse de ficar plantada no chão. Agora, essa mistura de tristeza com raiva, embora não vai ser explícito depois, a gente tem essa questão da inveja. Mas como pode uma pipa, uma flor apaixonadas, alguém ter raiva do seu outro, da pessoa por quem está apaixonada, né? Não só raiva, a inveja. Ela teve inveja da pipa porque ela só podia estar plantada, enquanto a pipa estava lá, feliz, voando. E a flor também queria aquilo. Então ela tinha raiva ao ver a felicidade da pipa longe dela. Não é só dela voar, é ver a pipa feliz voando longe dela. E ela tinha raiva quando via as pipas lá em cima, tagarelando entre si. E a gente sabe o que é esse sentimento, né? Ela observava a pipa conversando com outras pipas e isso dava raiva, o ciúme, né? E ela, a flor, sozinha, deixada de fora. E aqui nós temos a fala da nossa flor. Se a pipa me amasse de verdade, não poderia estar feliz lá em cima, longe de mim. Ficaria o tempo todo aqui comigo. E na sequência nós temos o atestado do ciúme. E a inveja juntou-se o ciúme. Não era só inveja, mas também ciúme. E essa definição na sequência de inveja é bastante interessante. Inveja é ficar infeliz vendo as coisas bonitas e boas que os outros têm e nós não. Uma definição bastante simples, mas precisa do que é inveja, né? Na sequência, a definição de ciúme. Ciúme é a dor que dá quando a gente imagina a felicidade do outro sem que a gente esteja com ele. Ou seja, a pessoa só pode ser feliz do seu lado, senão você fica triste, você fica com raiva. Isso não é legal, né? Porque você acaba tornando as pessoas refém dos seus sentimentos e de si. E na sequência, lembra que a gente viu a nossa flor emburrada? Nós temos aqui, e a flor começou a ficar malvada. Ficava emburrada quando a pipa chegava. Então ela já não queria mais ser aquela pessoa que abraça, que recebe. Ela ficava emburrada com a presença da pipa, que ela supostamente amava. Exigia explicações de tudo. E a pipa começou a ter medo de ficar feliz. Olha que sentimento horrível, né? Medo de ficar feliz, pois sabia que isto faria a flor sofrer. E a flor, aos poucos, foi encurtando a linha. Lembra que a pipa está presa na flor? Então ela foi trazendo para mais perto, encurtou a linha. A pipa não podia mais voar. Via ali do baixinho, de sobre o quintal. Essa era toda a distância que a flor permitia voar. As pipas lá em cima. Então ficava ali segurando ela até basicamente do tamanho das cercas, né? E sua boca foi ficando triste. E percebeu que já não gostava tanto da flor como no início. Porque ela está presa, ela não pode ser uma pipa, ela não pode voar alto como já voou, né? Essa história não terminou. Está acontecendo bem agora em algum lugar. Bem interessante que agora o nosso autor, ele sai daquele campo do que ele está contando para dizer que essa é a história de muitas e muitas pessoas que se sentem presas, que são infelizes porque o outro não quer ver ela feliz longe delas, com amigos, fazendo suas próprias coisas. Não, a felicidade só serve se for ao meu lado. E o nosso autor vai propor uma solução. Observe. Então ele diz, e há 3 jeitos de escrever o seu fim. E é você que vai escolher. Isso é bastante interessante. Ele vai dar as possibilidades. Vamos olhar aqui quais fins ele dá para a gente. Primeiro, a pipa ficou triste que resolveu... Na verdade, a pipa ficou tão triste que resolveu nunca mais voar. E aqui nós temos a fala da nossa pipa. Não vou te incomodar com os meus risos, flor. Mas também não vou te dar a alegria do meu sorriso. Olha que frase triste, né? Não vai mais te incomodar com os risos, vou permanecer do seu lado, mas infelizmente eu não vou poder mais te dar a alegria do meu sorriso. E assim ficou amarrada junto à flor, mas mais longe dela do que nunca, porque o seu coração
estava em sonhos de voos e nos risos de outros tempos. Lá no nosso segundo final, na nossa segunda possibilidade, a flor, na verdade, era uma borboleta que uma bruxa má havia enfeitiçado e condenado a ficar fincada no chão. O feitiço só se quebraria no dia em que ela fosse capaz de dizer não à sua inveja e ao seu ciúme, e se sentisse feliz com a felicidade dos outros. Muito parecido com contos de fada, né? Nós temos um sapo que é arrogante, que na verdade é um príncipe encantado que ficou infeliz. Nosso caso é uma possibilidade parecida. Uma borboleta que uma bruxa má havia enfeitiçado e condenada a ficar no chão. Lembra muito também a Bela e a Fera. Nós tínhamos a fera lá, que era um ser terrível, prendia, as pessoas tinham medo, mas na verdade era só amargo, rancoroso, porque havia sido enfeitiçado. Continuando no nosso final, e aconteceu que um dia, vendo a pipa voar, ela se esqueceu de si mesma por um instante e ficou feliz ao ver a felicidade da pipa. Então a flor mudou, ela se transformou, né? Na sequência, quando isso aconteceu, o feitiço se quebrou e ela voou. Agora como borboleta para o alto, e os dois, pipa e borboleta, puderam brincar juntos. É um final um tanto feliz, mas ao mesmo tempo irreal, né? É uma mudança, precisa de uma mudança, só que é uma mudança difícil. Uma flor precisa se transformar em uma borboleta. Então a pipa acaba tendo um final feliz ao lado da flor, mas ao mesmo tempo soa muito irreal. Continuando, nós temos o nosso terceiro final. A pipa percebeu que havia mais alegria na liberdade de antigamente do que nos abraços da flor, porque aqueles eram abraços que amarravam, prendiam, né? E assim, num dia de grande ventania, e se valendo de uma distração da flor, arrebentou a linha e foi em busca de uma outra mão que ficasse feliz vendo-a voar nas alturas. E assim encerra o nosso conto do nosso Rubem Alves, A Pipa e a Flor. Bastante interessante, é bonito, mas ao mesmo tempo triste, te faz pensar, refletir sobre a questão do abuso, né? De você estar preso a um relacionamento. Hoje nós chamamos de relacionamentos tóxicos, em que você é infeliz ao lado de alguém que é muito ciumento. Percebam que tudo isso encaminha para esse tipo de relação. Muitas vezes não precisam ser relações amorosas, mas mesmo em amizades nós temos essa questão do ciúme, de pessoas que não querem te ver feliz longe delas. É bastante interessante a gente pensar. E qual final você mais gostou no nosso conto? Tenho certeza que vocês devem ter um preferido. E agora vamos falar um pouquinho sobre os elementos que compõem essa narrativa. Tentar observar como o autor se apropria desses elementos para construir esse universo ficcional. Então observem comigo. Quem são os nossos personagens? Nós sabemos que nós temos 5 elementos da narrativa: tempo, espaço, enredo, narrador, tempo. E quem são os personagens da nossa narrativa? A gente tem ali ao lado, né, a pipa, que é apresentada logo no início, era uma vez uma pipa. Nós temos um menino que aparece rapidamente, que foi que a fez alegre, estava alegre e imaginou que a pipa também estaria. Nós temos a flor, que olhou para baixo e viu lá no quintal, quando a nossa pipa observou essa flor. E nós temos outros que aparecem assim vagamente, né? Temos as outras pipas, que não tem falas. Nós temos a borboleta do nosso segundo final, a bruxa má do nosso segundo final. Então, se você tomar esses finais como verdadeiros, também fazem parte aí do nosso quadro de personagens. Onde vai se passar essa narrativa, né? É muito interessante que a gente observe o espaço. Ele muitas vezes é importante para a compreensão daquilo que nós estamos lendo. A primeira referência nós temos ali no Mas Aconteceu, que num dia ela estava começando a subir. Nós temos os céus, né, como uma espécie de espaço, mas temos ali o correndo de um lado para o outro, para baixo, e viu lá num quintal. Bem interessante. A flor, ela não vai ser locomovida daquele quintal. Então, a nossa pipa, quando ela está presa à flor, ela também está limitada à altura ali das nossas cercas, né? Do quintal que é referido no nosso espaço ficcional.
Também temos essa referência aqui, essa história não terminou, está acontecendo bem agora em algum lugar. Porque o nosso autor quer tornar esse texto em algo que cabe para qualquer lugar, como se ele dissesse que a história pode se desencadear em todos os espaços, dependendo de se ela tem ou não semelhança com aquilo que foi descrito entre a pipa e a flor. São as nossas referências espaciais, são poucas, mas ao mesmo tempo tentar entender que os céus eram um espaço, por exemplo, da pipa e o quintal era um espaço da flor, a gente entende que essa dinâmica de prisão ela fica um pouquinho mais complexa. Continuando, temos também o tempo, né? Muito importante na maioria das narrativas. Há narrativas em que a ideia do tempo ela é muito fragmentada, muitas vezes caótica de propósito. Aqui nós temos a ideia do tempo no Era Uma Vez, que eu falei para vocês que é uma fórmula muito tradicional de contos de fadas. Era uma vez, num reino distante, algo muito genérico, né? Aqui nós temos essa referência justamente para falar que a história pode acontecer em qualquer momento. Era uma vez uma pipa. Também temos o Mas Aconteceu, que num dia ela estava começando a subir. A gente sabe que ela ficou bastante tempo ali com o menino, depois ela quis mudar de mão para a flor, correndo de um lado para o outro, olhou para baixo e viu lá no quintal uma flor, que é referência a esse dia, também bastante genérico, como o tempo ele vai ser bastante nessa narrativa. E essa história não terminou, mais uma vez dando a ideia de que pode estar acontecendo agora, pode já ter acontecido e ainda vai acontecer com outras pessoas, né? Assim como está acontecendo bem agora em algum lugar. Na sequência, quando eu penso em enredo, eu penso num pequeno resumo daquilo que nós lemos, né? O enredo, a gente tem inclusive essa ilustração belíssima de como os livros eles podem contar essas várias histórias. A Pipa e a Flor conta a história de uma pipa que inicialmente é feita com carinho e alegria por um menino. A pipa é travessa e despreocupada, desfrutando da liberdade de voar pelos céus. São dados do nosso enredo, pequeno resumo, né? No entanto, um dia ela avista uma flor em um quintal e fica encantada com seus olhos. A pipa se sente enfeitiçada, né? Que a gente viu que tem a ver com a paixão pela flor e deseja apenas satisfazer seus desejos. E com o tempo, a pipa passa a se dedicar exclusivamente à flor. Ela se sente presa, né? Perdendo sua própria liberdade e a alegria de voar. E enquanto isso, a flor, alimentada pela inveja e pelo ciúme, manipula a pipa e a impede de voar livremente. E a pipa, por sua vez, começa a perceber que não está mais feliz ao lado da flor e anseia por sua liberdade perdida. Então, quando a gente pensa em enredo, percebeu que a gente não precisou recontar toda a história, mas fizemos um pequeno resumo de todos aqueles dados que são desenvolvidos no nosso texto. Quando a gente pensar em enredo, a gente tem que pensar nesse pequeno resumo, num condensado de tudo aquilo que nós acompanhamos durante a narrativa. E para encerrar, falar sobre o nosso último elemento, sobre o narrador. Quem narra, né? A Pipa e a Flor é narrada em terceira pessoa, ou seja, se refere sempre a ele, a eles, onde o narrador onisciente, ou seja, ele sabe de tudo, relata os eventos e os pensamentos dos personagens. Também temos a fala direta, né, quando está marcada pelo travessão, e esse tipo de narrador tem acesso aos sentimentos, pensamentos e à motivação de todos os personagens. Permitindo essa visão ampla da história, a gente consegue sentir o que os nossos personagens estão sentindo, porque o narrador expressa para a gente. E o narrador onisciente é capaz de fornecer insights sobre os personagens, ou seja, dão dicas, falam sobre o que está acontecendo com eles e as suas interações, contribuindo para a compreensão da trama e dos temas abordados. Esses são os nossos elementos, nosso conto, A Pipa e a Flor. Eu espero que vocês tenham gostado do conto. Temos aí 3 finais possíveis. O nosso narrador deixa em aberto, justamente para que você possa escolher o seu favorito. Qual foi o seu favorito? Abre várias possibilidades, faz com que a gente reflita. É bastante complexo de um ponto de vista do amadurecimento da leitura e do amadurecimento também social sobre como nós enxergamos o mundo à nossa volta. Esse é o papel da literatura e eu espero que vocês consigam compreender e se interessar um pouquinho mais pelos textos literários. Como não há mais nada a ser explicado, nós vamos encerrando por aqui. Eu agradeço a todos vocês, fiquem bem e até a próxima.